History Secrets. O deserto da Judéia guarda segredos que atravessam milênios. Silencioso, árido e aparentemente vazio, ele foi palco de uma das descobertas mais intrigantes da história religiosa: os pergaminhos do Mar Morto. Mas o que exatamente esses textos revelam? E por que eles continuam desafiando nossa compreensão sobre o judaísmo antigo? Em 1947, um jovem pastor beduíno lançou uma pedra dentro de uma caverna nas proximidades de Qumran. O som que ouviu não foi o esperado. Não era o eco seco de uma rocha. Era o som de algo quebrando. Dentro da caverna estavam jarros antigos. E dentro desses jarros, manuscritos. Textos preservados por mais de 2000 anos. Algo ali não fazia sentido. Para compreender a importância desses pergaminhos, precisamos voltar no tempo. Séculos antes do nascimento de Jesus, o mundo judaico era muito mais diverso do que se imagina hoje. Não existia uma única forma de judaísmo. Existiam correntes distintas. Grupos com interpretações próprias da lei, da pureza e do destino espiritual de Israel. Entre esses grupos, destacavam-se os fariseus, os saduceus e os essênios. Os essênios, em particular, chamam a atenção. Viviam em comunidades isoladas, praticavam uma disciplina rigorosa e acreditavam que estavam vivendo os últimos tempos. Os pergaminhos encontrados em Qumran parecem estar ligados a esse grupo. Eles não são apenas cópias de textos bíblicos. Eles incluem regras comunitárias, interpretações da lei e textos apocalípticos. Isso muda completamente o cenário, porque revela que o judaísmo antigo não era uniforme. Era um campo de tensão, de debates, de interpretações concorrentes. Entre os textos encontrados, estavam cópias de livros que hoje fazem parte do Antigo Testamento. Por exemplo, fragmentos do livro de Isaías. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. O fato de esses textos existirem em versões antigas levanta uma questão fundamental. Até que ponto o texto bíblico foi preservado ao longo do tempo? A resposta surpreende. Em muitos casos, a fidelidade textual é impressionante. Mas existem variações. E essas variações revelam algo importante. O texto não era estático. Ele circulava em versões diferentes. Mas talvez o aspecto mais intrigante esteja nos textos que não fazem parte do cânon bíblico. Documentos como a regra da comunidade, o rolo da guerra, os hinos de ação de graças. Esses textos descrevem uma visão de mundo marcada por dualismo: luz contra trevas, justos contra ímpios, filhos da luz contra filhos das trevas. Algo ali ecoa conceitos que mais tarde aparecem no cristianismo primitivo. Mas isso levanta uma pergunta: essas ideias já estavam presentes no judaísmo antes de Jesus? Ou foram desenvolvidas posteriormente? A comunidade de Qumran acreditava estar vivendo um momento decisivo da história. Eles esperavam a chegada de figuras messiânicas. Não apenas um Messias, mas possivelmente dois: um sacerdote e um rei. Essa expectativa fragmenta a ideia tradicional de um único Messias e revela uma teologia mais complexa, mais dinâmica, mais aberta à interpretação. Outro elemento fundamental é a obsessão pela pureza. Os textos mostram regras detalhadas sobre comportamento, alimentação e rituais. A pureza não era apenas física. Era espiritual. E também comunitária. Qualquer desvio podia comprometer o grupo inteiro. Isso sugere uma mentalidade de separação. Uma tentativa de preservar uma identidade considerada verdadeira, em contraste com o restante do povo. Mas existe um detalhe pouco conhecido. Os pergaminhos também revelam conflitos internos. Nem todos os membros concordavam. Existiam disputas sobre liderança, sobre interpretação da lei, sobre autoridade espiritual. Isso humaniza a comunidade e desmonta a ideia de um grupo perfeitamente homogêneo.
Para compreender isso, precisamos considerar o contexto histórico. O período do Segundo Templo foi marcado por dominação estrangeira. Impérios sucessivos controlaram a região. Babilônios, persas, gregos, romanos. Essa instabilidade influenciou profundamente a religião. A fé passou a incorporar elementos de resistência, de expectativa, de redenção futura. Algumas tradições antigas sugerem que os essênios se viam como os verdadeiros guardiões da aliança. Eles acreditavam que o templo em Jerusalém estava corrompido e que os sacerdotes oficiais haviam se desviado. Por isso se retiraram. Criaram uma comunidade alternativa, um modelo paralelo de fidelidade religiosa. Isso levanta uma questão central. Quem define a verdade religiosa? A instituição oficial? Ou grupos dissidentes que reivindicam pureza original? Os pergaminhos não respondem diretamente, mas expõem o conflito e o tornam impossível de ignorar. Outro aspecto relevante é a linguagem simbólica. Os textos utilizam metáforas intensas, imagens de batalha espiritual, narrativas de julgamento final. Essa linguagem não é apenas literária. Ela molda a percepção da realidade. Transforma eventos históricos em sinais de um plano maior. Isso aproxima esses textos de outras obras apocalípticas, como o livro de Enoque, um texto antigo que descreve anjos caídos e segredos celestiais. Mas, novamente, esses textos devem ser tratados como tradição, não como cânon. Os pergaminhos também revelam uma relação profunda com as escrituras. Os autores não apenas copiavam os textos. Eles os interpretavam, reescreviam, aplicavam ao seu próprio tempo. Isso sugere uma leitura dinâmica da tradição, uma tentativa de atualizar o significado, de encontrar relevância no presente. Talvez você esteja se perguntando: qual é o impacto disso hoje? A resposta não é simples. Os pergaminhos não mudam apenas o que sabemos. Eles mudam como sabemos. Eles mostram que a religião é um processo, uma construção histórica, uma negociação contínua entre tradição e interpretação. Algo ali continua desafiando nossas certezas. Se o judaísmo antigo era plural, se existiam múltiplas interpretações, então a ideia de uma tradição única e imutável se torna frágil. Isso não invalida a fé, mas a torna mais complexa, mais profunda, mais humana. E talvez seja esse o maior legado dos pergaminhos do Mar Morto. Eles não oferecem respostas definitivas, mas revelam as perguntas certas. Quem somos diante da tradição? O que preservamos? E o que transformamos? Se avançarmos mais profundamente na análise desses manuscritos, surge uma questão ainda mais delicada. Como esses textos sobreviveram? E por que foram escondidos? A evidência arqueológica sugere que os pergaminhos foram cuidadosamente armazenados em jarros de cerâmica. Não estavam abandonados. Foram protegidos, selados, escondidos deliberadamente. Isso indica intenção. Alguém sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo grave. Para compreender esse momento, precisamos olhar para o contexto do século I. A região da Judéia estava sob domínio romano. A tensão política era constante. Rebeliões surgiam. E a resposta de Roma era implacável. No ano 70, Jerusalém foi destruída. O templo foi arrasado. Esse evento mudou tudo. Mas antes disso, sinais de conflito já estavam no ar. Alguns estudiosos sugerem que os membros da comunidade de Qumran esconderam os pergaminhos para preservá-los da destruição iminente. Se isso for verdade, então esses textos são mais do que documentos religiosos. São testemunhos de um momento de crise, de um mundo à beira do colapso. Algo ali ganha uma nova dimensão. Os textos não são apenas teóricos. Eles são urgentes. Escritos por pessoas que acreditavam estar vivendo o fim de uma era. Isso altera completamente a leitura.
cada regra, cada profecia, cada interpretação. Tudo passa a ser visto como resposta a um tempo crítico. Entre os manuscritos há comentários sobre livros bíblicos, especialmente os chamados Pesher. Esses textos reinterpretam passagens antigas à luz do presente da comunidade. Por exemplo, profecias são aplicadas a líderes contemporâneos. Eventos antigos são vistos como modelos do que está acontecendo agora. Isso revela uma metodologia interpretativa específica. A escritura não era apenas lida, era atualizada. Mas existe um detalhe que chama a atenção. Essas interpretações frequentemente identificam inimigos, figuras que representam corrupção, desvio, falsidade. Um personagem recorrente é o chamado Mestre da Justiça, uma figura central para a comunidade. Mas sua identidade permanece incerta. Algo ali permanece oculto. Quem foi o Mestre da Justiça? Um líder espiritual? Um reformador? Um profeta rejeitado? Os textos não oferecem uma resposta direta, mas deixam pistas. Ele parece ter sido perseguido, oposto por um sacerdote rival, talvez ligado ao templo oficial. Esse conflito interno revela algo profundo. A disputa não era apenas teológica, era também política. Outro elemento significativo é o calendário. A comunidade de Qumran utilizava um calendário diferente do calendário oficial de Jerusalém. Isso não é um detalhe menor. O calendário define festividades, rituais, tempos sagradosos. Alterá-lo significa redefinir a própria estrutura da vida religiosa. Isso cria uma ruptura clara, um distanciamento consciente. Algo ali se torna evidente. A comunidade não se via como parte do sistema dominante, mas como alternativa, como correção, como restauração de uma ordem considerada perdida. Os textos também revelam uma organização extremamente estruturada. Havia hierarquia, regras de admissão, processos de disciplina, sanções. Nada era deixado ao acaso. A vida comunitária era regulada em detalhes. Isso sugere um alto nível de controle interno, mas também de coesão. Para compreender isso, precisamos considerar a ideia de identidade. Em contextos de crise, grupos tendem a reforçar fronteiras, definir quem pertence e quem não pertence. Os pergaminhos mostram exatamente isso. Uma identidade construída pela separação, pela distinção, pela pureza. Mas talvez o ponto mais intrigante esteja na relação com o futuro. Os textos são profundamente orientados para o que ainda virá. Eles descrevem uma batalha final, uma intervenção divina, um julgamento definitivo. Isso cria uma tensão constante entre o presente e o que está por acontecer. O chamado rolo da guerra descreve um conflito entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Não é apenas simbólico. É detalhado, estratégico, quase militar. Isso levanta uma questão. Essas pessoas esperavam apenas um evento espiritual? Ou estavam se preparando para um confronto real? A linguagem sugere ambos. O espiritual e o concreto se misturam. A guerra é cósmica, mas também pode ser histórica. Isso reflete uma visão de mundo, onde o divino e o humano estão profundamente entrelaçados. Outro aspecto importante é a prática ritualal. Os textos descrevem banhos rituais frequentes, refeições comunitárias com significado simbólico, e uma forte ênfase na disciplina moral. Essas práticas criam um ambiente de constante vigilância. Cada ação tem peso. Cada escolha importa. Mas existe um ponto que merece atenção. Apesar de toda a rigidez, os textos também revelam uma busca sincera por sentido, por ordem, por verdade. Isso humaniza novamente a comunidade. Mostra que não se tratava apenas de controle, mas de propósito. Talvez você esteja percebendo um padrão. Os pergaminhos não apresentam um sistema fechado. Eles revelam um processo,
uma tentativa de compreender o mundo em um momento de instabilidade. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se essas comunidades reinterpretavam constantemente suas tradições, se ajustavam suas práticas ao contexto, então a religião não era estática. Era dinâmica, viva, em transformação. Algo ali ressoa até hoje. A tensão entre tradição e mudança, entre autoridade e interpretação, entre preservação e adaptação. Os pergaminhos não resolvem essa tensão, mas a tornam visível. E talvez seja justamente isso que os torna tão relevantes. Eles não apenas revelam o passado. Eles refletem questões que continuam presentes. Quem interpreta? Quem decide? Quem preserva? Se avançarmos ainda mais na leitura desses textos, uma nova camada começa a emergir. Uma camada menos visível, mas profundamente reveladora. Os pergaminhos não falam apenas sobre leis, regras ou profecias. Eles revelam uma forma específica de enxergar o ser humano, uma antropologia espiritual, uma compreensão da natureza humana. E essa visão é marcada por tensão. Nos textos de Corã, o ser humano não é neutro. Ele está dividido entre forças opostas, entre inclinações contrárias, luz e trevas, verdade e erro. Essa ideia aparece claramente na chamada regra da comunidade, onde se afirma que Deus criou dois espíritos, um de verdade, outro de perversidade, e que cada pessoa caminha entre esses dois caminhos. Isso não é apenas teologia. É uma forma de interpretar a realidade. Cada ação, cada decisão, cada pensamento, tudo passa a ser visto dentro dessa estrutura dual. Isso cria clareza, mas também rigidez. Algo ali se intensifica. A responsabilidade individual. O indivíduo não pode simplesmente existir. Ele precisa escolher. Precisa alinhar-se. Precisa definir sua posição. Mas existe um detalhe que merece atenção. Apesar dessa divisão clara, os textos também reconhecem a fragilidade humana. A dificuldade de permanecer no caminho correto. Há confissões, pedidos de misericórdia, reconhecimento de falhas. Isso cria um equilíbrio entre exigência e vulnerabilidade. Os hinos de ação de graças, por exemplo, revelam uma voz profundamente pessoal, uma voz que expressa a dependência de Deus, que reconhece limites, que busca compreensão. Algo ali se torna íntimo, quase introspectivo. Isso levanta uma questão importante. Até que ponto essa espiritualidade era coletiva? E até que ponto era individual? Os textos sugerem ambos. A comunidade era central, mas a experiência interior também era valorizada. Essa combinação é significativa. Outro ponto relevante é a relação com o conhecimento. Os pergaminhos demonstram uma valorização intensa da interpretação correta. Não basta ler. É preciso entender. Mas entender da maneira certa. Segundo a tradição do grupo, isso cria uma hierarquia de saber, onde alguns possuem acesso a interpretações mais profundas. Algo ali começa a se delinear, uma distinção entre conhecimento externo e interno, entre o que é visível e o que é revelado apenas aos iniciados. Isso se aproxima de outras tradições antigas, que também valorizavam o conhecimento reservado. Mas, novamente, isso deve ser visto como interpretação histórica, não como estrutura universal. Para compreender isso, precisamos olhar para o ambiente intelectual da época. O mundo antigo estava cheio de correntes filosóficas. Ideias circulavam. Influências se cruzavam. O judaísmo não estava isolado. Ele dialogava, mesmo que de forma indireta. Isso ajuda a explicar certas semelhanças, certos padrões de pensamento, certas estruturas simbólicas. Os pergaminhos são parte desse cenário.
não um elemento isolado, mas um ponto dentro de uma rede maior. Outro aspecto que merece atenção é a linguagem do tempo. Os textos frequentemente falam de eras, de períodos determinados, de ciclos. Isso sugere uma visão estruturada da história, onde os acontecimentos seguem um plano, mesmo que não completamente compreendido. Algo ali oferece segurança, a ideia de que existe ordem, mesmo em meio ao caos, mesmo diante da instabilidade. Mas, ao mesmo tempo, essa visão também gera expectativa. A espera por um momento decisivo, por uma intervenção, por uma transformação radical. Isso cria uma tensão constante entre o agora e o que está por vir. E é justamente nessa tensão que os pergaminhos ganham força. Eles não são apenas registros. São respostas, tentativas de dar sentido a um mundo em mudança. Talvez você esteja percebendo algo mais profundo. Os textos não falam apenas de um povo antigo. Eles refletem um padrão humano. A busca por significado, por direção, por compreensão. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se essas comunidades criaram estruturas para interpretar o mundo, se desenvolveram sistemas para lidar com incerteza, então o que estamos vendo não é apenas história. É um espelho. Um espelho que revela algo essencial: a necessidade humana de organizar o invisível, de dar forma ao desconhecido, de transformar dúvida em narrativa. Os pergaminhos do Mar Morto não encerram essa busca. Eles a expõem, de maneira crua, direta, sem conclusões definitivas. E talvez seja exatamente isso que os torna tão poderosos. Eles não oferecem respostas finais, mas ampliam as perguntas e nos colocam diante de algo que permanece aberto. Se reunirmos todas essas camadas, surge uma pergunta inevitável. O que exatamente os pergaminhos do Mar Morto mudam na nossa compreensão do judaísmo antigo? Durante muito tempo, imaginou-se que o judaísmo do período do Segundo Templo seguia uma linha relativamente estável, uma tradição contínua, coesa. Mas os pergaminhos revelam algo diferente. Um cenário fragmentado, plural, em constante disputa. Isso altera a base da interpretação histórica. O judaísmo antigo não pode mais ser visto como uma estrutura única, mas como um campo de tensões, onde diferentes grupos buscavam definir a verdade, cada um com sua leitura da lei, cada um com sua visão de fidelidade. Os essênios não eram uma exceção isolada. Eles eram parte de um fenômeno maior. Um movimento de reflexão interna, de questionamento, de redefinição da identidade religiosa. Algo ali se torna mais claro. A tradição não era apenas herdada. Ela era construída, interpretada, reformulada. Mas existe um ponto ainda mais sensível: a relação entre esses textos e o surgimento do cristianismo. Alguns elementos presentes nos pergaminhos parecem antecipar ideias que mais tarde aparecem no Novo Testamento. A linguagem de luz e trevas. A expectativa de um tempo final. A ideia de uma comunidade separada. A importância da pureza interior. Esses paralelos levantam questões importantes. O cristianismo surgiu dentro desse ambiente, não em um vazio, mas em um contexto já carregado de expectativas e interpretações. Isso não significa dependência direta, mas indica proximidade conceitual. Para compreender isso, precisamos evitar simplificações. Os pergaminhos não explicam o cristianismo, e o cristianismo não pode ser reduzido a esses textos, mas ambos fazem parte do mesmo horizonte histórico. Algo ali sugere continuidade, mas também ruptura, influência, mas também inovação.
Outro aspecto fundamental é a questão da autoridade textual. Antes da descoberta dos pergaminhos, as versões mais antigas da Bíblia hebraica disponíveis eram relativamente tardias. Os manuscritos de Qurã mudam isso. Eles recuam a história textual em séculos. E o que eles mostram é complexo. Em alguns casos, o texto é praticamente idêntico. Em outros, existem diferenças, pequenas variações, mas significativas. Isso revela que o processo de transmissão não era completamente uniforme. Algo ali desafia uma ideia comum, a de que o texto sempre existiu exatamente como conhecemos hoje. Os pergaminhos mostram um processo, uma formação gradual, uma estabilização ao longo do tempo. Mas isso não diminui o valor do texto. Ao contrário, mostra o cuidado, a dedicação, a importância atribuída à preservação. Outro ponto relevante é a ausência. Nem tudo está nos pergaminhos. Há lacunas, silêncios, textos fragmentados, partes perdidas. Isso também faz parte da história. O que não foi preservado levanta tantas perguntas quanto o que foi. O que se perdeu? O que nunca foi escrito? O que foi considerado irrelevante? Ou até mesmo perigoso? Essas ausências nos lembram de algo essencial. O passado nunca chega completo. Ele sempre chega em fragmentos. E cabe ao presente interpretar esses fragmentos. Talvez você esteja percebendo que a descoberta dos pergaminhos não encerra questões. Ela abre novas, amplia o campo de investigação e torna a história mais complexa. Os pergaminhos do Mar Morto não oferecem uma narrativa única. Eles oferecem múltiplas vozes, múltiplas perspectivas, múltiplas interpretações. E isso nos leva ao ponto final, a reflexão. Se o judaísmo antigo era diverso, se suas tradições estavam em constante construção, se seus textos eram interpretados de maneiras diferentes, então talvez a própria ideia de verdade religiosa precise ser repensada. Não como algo fixo, mas como algo vivido, interpretado, revisitado. Algo ali permanece aberto. E talvez precise permanecer assim. Porque é nesse espaço de abertura que a investigação continua, que a reflexão se aprofunda, que o sentido se renova. Os pergaminhos do Mar Morto não falam apenas do passado. Eles colocam uma pergunta no presente. O que fazemos com o que herdamos? Ao longo da história, muitos acontecimentos foram registrados, mas outros desapareceram com o tempo. Manuscritos perdidos, relatos esquecidos, evidências que nunca chegaram até nós. Mas isso levanta uma questão inevitável. Quantas verdades da história nós realmente conhecemos? History Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.